Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mamré. Abraão estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, viu 3 homens parados perto dele. Assim que os viu, correu ao encontro deles, inclinou-se profundamente e disse: Meu Senhor, se ganhei sua amizade, peço-lhe que não continue viagem sem parar junto a mim, seu servo. Mandarei trazer um pouco de água para lavar seus pés, e os senhores descansarão debaixo da árvore. Vou trazer um pouco de pão para recobrarem as forças antes de continuarem viagem, pois foi para isso mesmo que os senhores se aproximaram de mim, seu servo. Eles responderam: faze como disseste. Muito prestativo, Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara e lhe disse: pega depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois Abraão correu até o rebanho, agarrou um bezerro bem bonito e o entregou a um criado para que o preparasse sem demora. A seguir, buscou coalhada, leite e o bezerro assado e pôs tudo diante deles. De pé, junto deles, Abraão os servia, debaixo da árvore, enquanto eles comiam. Perguntaram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vai ser importante para nós colocarmos tudo isso num contexto. Vocês puderam perceber que Abraão teve uma visita do próprio Deus. Até a gente acompanhando pela Bíblia toda a narração, a gente percebe que o próprio Abraão ora chama, ora ele se refere aos 3, ora Abraão chama eles de Senhor. Até vale a pena nós pegarmos isso diretamente na Bíblia e acompanhar Gênesis capítulo 18. Porque logo começa dizendo, o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mamré. Mas quem aparece são 3. São 3 pessoas. E Abraão os recebe assim, efusivamente. E Abraão os recebeu com tanta receptividade, com tanta hospitalidade, porque ele percebeu a presença de Deus naqueles homens. Claro, ele nem podia pensar que era o próprio Deus. Mas ele sentiu toda uma presença de Deus. Ele era um homem muito sensível à presença de Deus. E daí todo o respeito com que ele os recebeu. Até diz no versículo 2, Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante, na entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Tal a presença que ele sentiu ali. Ele sentia-se visitado por Deus, embora ele não fosse capaz de imaginar que Deus o visitava assim. Ele nem podia supor um Deus trindade, um Deus em 3 pessoas. Mas ele sentiu toda uma presença de Deus. Já um pouco mais na frente, e nós não lemos esse trecho porque já é o versículo 11, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela,
consigo mesma: conhecerei ainda o amor? E o meu Senhor também é já entrado em anos. E o versículo 13 diz: o Senhor disse a Abraão. A própria Bíblia, né, está mostrando: o Senhor disse a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo: será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Será isso porventura uma coisa difícil para o Senhor? Em um ano, a esta época, voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Agora, o Senhor já fala em primeira pessoa, né? Em um ano, a esta época, voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Sara protestou: eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse: sim, tu riste. Então, na verdade, o que aconteceu com Abraão foi uma visita do próprio Deus, que se apresentou a ele ali na forma daquelas 3 pessoas. Abraão supôs que fossem 3 personagens, 3 anjos, mas sentiu toda uma presença de Deus. Abraão era um homem de fé, de muita fé. E toda a promessa de Deus para com ele foi em relação a uma geração. Interessante. Justamente para dar a Abraão uma geração, Deus escolhe para ele uma esposa que é estéril. Deus aparece a Abraão, está no começo do livro do Gênesis, e diz a ele: eu te farei pai de uma grande geração. A tua geração vai ser tão grande como as estrelas do céu, tão vasta como as areias do mar. E Abraão acredita. Mas o tempo começa a passar. E Sara não engravida. E passam os anos e nada acontece. Havia a certeza no coração de Abraão. Deus outras vezes foi colocando para ele que isso iria acontecer. Que Deus não tinha voltado atrás, que pelo contrário, Deus confirmava a aliança com ele, faria dele um grande povo. E lhe daria um filho e uma grande geração. Mas como os anos passavam, o próprio Abraão e a própria Sara começam a fazer projetos humanos. E o que faz Sara? E diz a Abraão: bem, são tantos anos, nós tentamos e eu não engravido. Então faça isso. Se aproxime da minha escrava Agar. Vocês podem perceber como ficou o coração de Sara. Para nós é uma coisa esquisita demais. Para a cultura deles é uma coisa mais compreensível que acontecesse isso. Mas uma esposa mandar que o seu esposo, seu marido, se aproxime de uma escrava e tenha um filho com ela, imagina o que acontece com o coração dessa mulher. Mas era a vontade que ela tinha, ela amava Abraão. E Sara também acreditava. Então, uma vez que eu não sou capaz, que eu não posso lhe dar um filho, uma vez que você tem no coração toda essa certeza, toda essa fé de que Deus vai dar a você uma grande posteridade, então se aproxime da escrava, tenha um filho com ela, porque a maneira de você ter um filho, eu não sou capaz de lhe dar um filho. E Abraão acaba concordando com Sara. Só que eram projetos humanos. Não era um projeto de Deus. E Abraão faz como Sara lhe disse, se aproximou de Agar. Agar engravidou. Teve um filho que se chamou Ismael, e o menino começa a crescer. A própria Sara gostava do menino, porque era filho do marido dela. Mas vocês que conhecem a Bíblia, vocês veem quanta confusão depois daquilo. Inclusive a própria Agar se põe contra Sara e começa a usar do menino para provocar Sara. E cria toda uma situação difícil dentro daquele lar. E Abraão começa a compreender que não era aquilo que Deus queria. Ele pegou, foi um desvio. Ele quis fazer um projeto humano, ele acabou se deixando convencer por sua esposa, Sara,
Mas aquilo era um projeto humano e não podia dar certo. E daí, Deus coloca no coração de Abraão de fazer uma coisa que era muito dura para ele. De mandar embora Agar e o menino. E Abraão diz, mas como é que eu vou fazer isso? Agora foi o coração de Abraão que tremeu. E Deus convenceu, não, é preciso que você faça isso, porque o que vocês fizeram foi apenas plano humano. E Abraão foi obrigado a dar esse passo duro, de despedir Agar, de despedir o menino. Era filho dele. Agar também sai muito preocupada. Então, eu sei que ela sai chorando e saindo fora dos territórios de Abraão, desesperada, ela se põe no chão, aguardando que a morte chegue para ela, chegue para o menino. Ela vê o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, para onde nós vamos. Mas interessante, embora tivesse sido um projeto humano, fora dos planos de Deus, Deus tem amor, Deus tem misericórdia. E pelo contrário, nada acontece de mal. Agar encontra um abrigo, ela consegue sustentar o seu filho consegue crescer, cria-se uma família a partir de Ismael, mas foi preciso sair do projeto humano para poder voltar ao plano de Deus. Depois que Abraão teve coragem de deixar de lado o projeto humano, de praticamente pôr por chão o projeto humano, daí Deus pôde agir de novo. E o que Deus vai fazer? Ele vai pegar da sua esposa, que já estava avançada em idade, já tinha passado da sua menopausa há bastante tempo, e de Abraão também, que já era avançado em idade, é que Deus vai tirar esse filho, Isaque. E dessa forma, Deus mesmo visita Abraão. Deus mesmo lhe fala que agora sim, embora da sua esposa estéril, ele vai ter uma geração. E agora ele estava de novo no projeto de Deus. Por quê? Para Deus nada é impossível. E o que ele queria mostrar era justamente isso, que essa geração que ele dava a Abraão, essa geração que ia depois gerar o povo de Deus, ia ser o povo do Messias, o povo do Salvador. Essa geração não tinha vindo por propósitos humanos, mas veio pela vontade de Deus, veio pelos planos de Deus. Tanto assim que veio de uma mulher estéril, uma mulher que por si só nunca conseguiria gerar. E tudo demonstrou, porque suponhamos se Sara tivesse lá com 40, 50 anos e tal, né? Vamos dizer, não, já tinha passado há muito tempo já. E Abraão também já estava velho. Tudo isso para mostrar que aquela geração era de Deus, era por vontade de Deus. E quando Deus tem um plano que é dele, nada o impede de realizar. Ao passo que os projetos humanos não. Os projetos humanos são frágeis. E quando nós homens saímos do projeto de Deus, saímos do plano de Deus e fazemos os nossos projetos humanos só dão para trás. Só estragam, só confundem. Quando a gente sai do plano de Deus, as coisas só se tornam confusas e somente vêm para o nosso malefício e não para o nosso bem. E o único jeito é deixar de lado os projetos humanos e voltar para o plano de Deus. Daí sim, até coisas impossíveis acontecem. Daí sim, Deus realiza a promessa dele, que é toda uma nova geração. E uma geração numerosa, como foi realmente a geração de Abraão. Eu vou querer, mais uma vez hoje, concretizar isso com fatos. Vocês até me perdoem por isso. Na semana passada, na última palestra, eu já trouxe a canção nova para falar do Evangelho do domingo passado. E hoje eu trago novamente a canção nova para falar do que está nessa primeira leitura. Apenas com essa razão, para vocês perceberem como é que as coisas são concretas, como elas são reais, né? E elas não são simplesmente assim aéreas. O que está
na Bíblia, no Antigo Testamento, acontece hoje também. Da mesma forma, Abraão foi um homem que só tinha a fé para poder confiar. Só. Porque humanamente não tinha possibilidade. Vocês acabam de ver, né? Como é que uma mulher estéril podia ser a mãe do filho dele e que vai dar a ele toda uma grande geração. Ele só tinha a fé para poder realizar. Eu lhes digo com muita simplicidade, mas com muita convicção, nesta caminhada toda, Deus foi me ensinando a ser um homem de fé. Claro, eu podia ser muito mais de fé. Podia. E acredito que se eu tivesse mais fé, Deus poderia ter feito muito mais. Mas eu não posso negar que Deus me ensinou. E foi Ele mesmo quem ensinou. E nem é porque eu fosse, porque eu quisesse ser. Não, Deus me quis fazer um homem de fé. E quis, através de mim, demonstrar para mim e para muita gente, é por isso que eu falo a vocês, como a gente pode confiar. Porque realmente Deus faz até coisas impossíveis quando nós confiamos, quando nós colocamos fé. Eu já lhes disse uma vez aqui, que quando a Canção Nova estava nos seus alicerces, eu vim de lá agora, e nós fomos lá para visitar, estava apenas nos alicerces, mamãe foi também. E andando ali por cima dos alicerces e tal, houve um momento que eu me afastei, né? E ela comentou com as pessoas que estavam ali. Ela só foi me contar isso bem depois, anos depois, quando a Canção Nova já tinha se levantado, quando já tinha havido encontros lá e as coisas estavam todas bem. Daí que ela me contou também. Mas ela disse, olha, eu falei, e na ocasião eu falei com convicção, disse, coitado do Jonas. Ele é muito sonhador. Ele pensa que vai conseguir construir esta casa. Mas ele não tem reinos, ele não tem dinheiro, ele não tem possibilidades. Ela viu os alicerces, papai era pedreiro, né? Os alicerces, quando estão feitos, parece pequeno, mas depois que a coisa cresce, a gente vê como a coisa é grande. E era realmente uma construção grande. E ela disse, ele não vai conseguir. Eu tenho muito dó dele, ele vai ficar decepcionado. Mas, coitado do meu filho, ele é muito sonhador. Então eu posso dizer que nem a minha mãe acreditou em mim. Então eu não admiro que os outros não acreditassem. Não admiro que os outros não acreditassem. Eu não admiro que os meus colegas padres da época não acreditassem. Eu não admiro que muitas pessoas que naquele tempo estavam caminhando conosco nos encontros de jovens, nas experiências de oração, não acreditaram. Não acreditaram. O tesoureiro que nós tínhamos na época, o tesoureiro da Canção Nova, ele entregou o cargo, porque ele disse, esse padre é muito louco. Construir com dinheiro já é difícil, construir sem dinheiro mais ainda. Mas eu posso lhes dizer, talvez eu fosse muito louco mesmo, mas era Deus quem colocava no meu coração essa convicção de que aquela casa ia subir. Ia se construir. E não só que ela abrigaria muita gente nasceria ali naquela casa, como realmente muita gente nasceu. E como muitas outras pessoas que não passaram por aquela casa, nasceram para Deus, em outros encontros, em outros movimentos, a partir de pessoas que nasceram lá. Lá, jovens se encontraram com Deus, lá jovens se converteram, lá pessoas adultas, lá casais se reencontraram com Deus, se reencontraram com a vida, mudaram as suas vidas, lá eles se deixaram encher pelo Espírito Santo, lá eles tomaram a força de Deus para prosseguir a sua vida, para se tornarem servos de Deus, operários de Deus. Muita gente despertou para a vocação sacerdotal e tantas outras vocações ali naquela casa. Mas eu digo francamente também, não era à toa que a minha mãe não confiava, porque na verdade, em termos humanos, eu não tinha a possibilidade.
Em termos humanos, era realmente impossível. Era impossível. Tanto assim que um propósito que nós fizemos foi esse: nunca deixar de pagar os pedreiros. Porque os pedreiros, coitados, trabalhavam e confiavam no dinheiro, porque eles viviam daquilo. Então nós fizemos um propósito: não vamos deixar de pagar os pedreiros nunca, de jeito nenhum. E vocês imaginam, né? Que todo sábado que pedreiro é assim, é semanal. Então chegava o sábado, pagava. E a semana parece que voava. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e já vinha o sábado de novo. E para ter dinheiro de novo para pagar os pedreiros. E Deus pingava as coisas. Isso aconteceu várias vezes, mas eu me recordo de uma vez que aconteceu assim, desse jeitinho. De manhã cedo, a casa ainda estava acabando de subir, mas com a parte que já estava pronta, nós já estávamos fazendo encontros. Então havia um encontro de jovens ali, e na hora da oração da manhã eu pude dizer aos jovens: olha, a situação é esta, todos os sábados nós pagamos os pedreiros, e prometemos diante de Deus de não deixar de pagar os pedreiros, mas só que nós não temos dinheiro. Disse: só temos tanto, e faltava muito mais para pagar. Mas nós vamos rezar agora aqui na oração da manhã, vamos pedir com convicção a Deus. E eu tenho a certeza que até o meio-dia, que é a hora que os pedreiros vão embora, nós trabalhamos no sábado até o meio-dia. Até o meio-dia, quando eles forem embora, nós teremos o dinheiro para pagá-los. Fizemos a oração, os jovens pediram e tal. Quando acabou a oração da manhã, eu nem percebi. Entre eles mesmos fizeram uma vaquinha, coitados. E sabe que jovem não tem dinheiro, né? Já foram para o encontro, já tinham pagado a própria taxa e tal, mas cada um tirou os seus cruzeirinhos do bolso e tal, e deram o que eles tinham. Eu fiquei admirado. E quando eu falei na oração da manhã, não foi por causa disso, não. Eu falei para eles poderem rezar. E afinal das contas, o que eles deram era pouquíssimo em comparação com o que faltava. Mas interessante é que os jovens colocaram os pães e os peixes. E naquela manhã chegou uma pessoa e fez uma doação. Naquela manhã chegou um cheque. E quando chegou o meio-dia, nós tínhamos o dinheiro para pagar os pedreiros. E os jovens puderam ver. Quando eles desceram para a hora do almoço, eles viram os pedreiros serem pagos. Eu tenho a certeza que aquilo tocou no coração daqueles jovens muito mais do que todas as palestras que nós falamos, porque eles viram a realização das promessas de Deus naquele dia, naquela hora. E o Eto, que é o que conduzia a construção, quando acabou de pagar os pedreiros, sobrou um dinheirinho. Ele até mostrou para mim assim, né, sobrou isso aqui. Daí ele pôs assim no bolsinho da camisa: estou rico. E saímos ali do refeitório para subir novamente lá para cima, onde era a sala de palestra. Quando nós estávamos andando, passamos perto do portão, havia um caminhão encostando. E daí o caminhoneiro chegou ali e disse: eu vim aqui para receber um dinheiro, porque durante a semana eu fiz um carreto para cá de tijolo, e a pessoa disse que não tinha dinheiro que eu viesse aqui no sábado para receber. E o Eto perguntou: quanto é? Ele disse: tanto. O Eto nem olhou, tirou o dinheiro do bolso, que era justamente aquilo. Entregou na mão dele e ficou com o bolso vazio. E coisas como essa aconteceram assim o tempo todo. Por quê? Porque aquela obra não era simplesmente um projeto humano. Se ela fosse projeto humano, se fosse projeto de Jonas, se fosse projeto de homens, nada disso aconteceria. Mas porque era um plano de Deus, todas essas coisas iam acontecendo. E não somente a casa se construiu, mas todas as coisas foram sendo colocadas, sempre com muita pobreza. Mas tudo foi sendo colocado e as coisas caminharam. Mas antes desta casa, nós já tínhamos tido uma casa de encontros em Areias. Certamente há pessoas aqui que estiveram naquela ocasião ou ouviram contar a respeito disso. O Gandujo, aqui de Lorena, e a esposa dele, Isis.
tinha uma fazenda muito grande em Areias. E interessante, nós apenas pensávamos em fazer encontros de jovens e outros encontros, experiências de oração, e não tínhamos uma casa. Cada vez a gente fazia onde podia, no Colégio São Joaquim, no grupo tal, na escola tal, né? Mas com muita precariedade, no encontro fechado como era necessário, nós não conseguíamos fazer. E tínhamos aquele, mais do que sonho, aquela convicção de que Deus queria nos dar uma casa. E interessante, 2 pessoas me falaram, né, de uma casa que havia na cidade dela, uma fazenda, o Camarinha, o Elcio Camarinha, né, e disse: olha, Padre Jonas, um tempo atrás eu quis comprar aquela fazenda que tem areias, muito grande, muitos quartos, e eu queria fazer daquilo um hotel fazenda. Até cheguei lá a ver, tentar negociar, mas acabei não comprando. Mas uma pessoa aqui em Lorena que comprou aquela fazenda, quem sabe, né, ele não ceda para o senhor fazer encontros de jovens lá. Eu pensei comigo, coisa impossível, né? Qual é a pessoa que vai ter a coragem de emprestar uma casa de fazenda, né? E talvez ele ache que é muito grande, mas para fazer um encontro para 40, 50 pessoas e mais equipe, não tem condições. Para mim, aquilo, escutei, né? Mas retirei. Interessante que a Lu, que vocês conhecem, me contou de uma fazenda que justamente um senhor que era irmão da cunhada dela tinha em Areias, e contou toda a história e tal. Quem sabe essa pessoa emprestasse a casa? Eu nem liguei uma coisa para outra, coisa impossível, como é que vai acontecer? Depois eu soube que tanto a Lu como o Elcio Camarinha falaram da mesma casa, da mesma fazenda. Falei, tem coisa de Deus aí. E disse para a Lu, conversa com essa pessoa. Quem sabe a coisa aconteça. E daí uma esperança nasceu. Porque eu vi que não era só humano. As 2 pessoas falaram da mesma fazenda e fomos lá com cara e coragem. E quando nós chegamos na fazenda, o que eu fiz foi isso. Foi tirar uma medalhinha de Nossa Senhora do bolso e jogar na fazenda. E disse, se a senhora quer, nós vamos sair com essa fazenda. E conversamos com os donos. E para nosso espanto, né, o padre louco, quando explicou a coisa, que era para usar a fazenda dele, todos os quartos, porque eu vi que tinha 12 quartos, e quarto de fazenda. Aquelas fazendas antigas, sabe? 12 quartos tinha a fazenda, uma sala grande, onde nós chegamos a fazer sala de palestras, onde eram uns 40, 50 jovens, mais a equipe, que ficava tudo meio apertadinho, né? Mas uma sala desse tamanho. E quando expus para ele o plano, o Gandur e a Isis acolheram e aceitaram e disse, padre, o senhor pode ficar com a casa e com a fazenda. Basta que no tempo de férias o senhor deixe a gente usar, porque as meninas estão acostumadas a vir para as férias aqui. Não, normalmente nas férias é difícil, porque Natal, Ano Novo, outras coisas todas, é difícil fazer encontro, né? Nós cedemos para você a casa nas férias. E o Gandur foi assim, tão generoso, que ele quis que nós fizéssemos um contrato. Porque ele disse, olha, eu estou aqui, eu lhe dou a fazenda agora, mas eu não sei o futuro. O senhor vai investir, o senhor vai fazer reformas, vai trazer móveis para cá. Eu posso morrer, eu posso mudar de ideia, e eu não quero que o senhor passe para essa... Vamos fazer um contrato. Veja, ele que ofereceu de fazer um contrato. E fizemos um contrato no qual ele por 4 anos nos cedia aquela casa de fazenda. E foi muito lindo. Então levamos móveis para lá, não havia luz elétrica, levamos um gerador, né, para gerar luz elétrica. Temos que puxar água lá do morro para casa, tivemos que fazer reformas, chuveiros e tudo. Foi uma beleza. E durante 2 anos nós usamos aquela casa. E como não havia um lugar assim dentro da casa para fazer capela, havia um telheiro, né, onde nós imaginamos de ali fazer a capela. E era a coisa mais linda.
Então nós colocamos capim seco no chão, umas toras assim em volta da parede, arrumamos um troncão grande que ficou de altar e de lugar de ficar o Santíssimo, né? E era ali que nós fizemos a nossa capela. Era realmente um presépio de Belém. E quando acabava o encontro, né, nós retirávamos as coisas todas. Durante a semana as galinhas entravam, botavam lá dentro e tal. Mas quando chegava o fim de semana seguinte, lá estávamos nós lá de novo, né, para usar a casa. E eu digo a vocês, quanta gente nasceu para Deus ali, naquela capela que era um presépio de Belém. Quantos jovens, Paulinho é um deles, né? Quem mais daquele tempo de Areias aí? Seu Lando, Dona Dadá. Quem foi que levantou a mão? É Dona Almira. Lá atrás não estou reconhecendo. Como é que você chama, minha filha? Daquele tempo, senadora? Louvado seja Deus. Quem mais? Você, Maria José. Como é que você chama mesmo? É daquele tempo também, Cida? Já tinha esquecido já. São daquele tempo, né? Quanta gente nasceu. Os que hoje são dirigentes da renovação, aqui em Lorena, em Piquete, em Cruzeiro, em Guaratinguetá, e depois em Resende, em Barba Mansa, né? Itajubá, né? Nasceram lá. E a renovação foi espalhando Taubaté, Pindamonhangaba, né? Foi a partir dali, também subiu para esse sul de Minas através de Itajubá, Passa Quatro, Paraisópolis, aquela região toda, né, de gente que nasceu durante 2 anos ali, porque Deus queria. E interessante, na hora que Deus viu que já bastava de ficarmos ali, naquela casa de areias, Ele mesmo provocou a que nós fôssemos buscar uma casa definitiva, que foi a casa de Queluz, da qual eu lhes falei. Então, no último ano de estarmos lá em Areias, aconteceu uma coisa estranha. Todo fim de semana chovia. Passava a semana inteirinha boa, sexta-feira, água. Se não chovia na sexta, chovia no sábado. Se não chovia no sábado, não chovia no domingo. Essa ela foi ficando intransitada, que nos últimos encontros, os carros que ficavam lá em cima, o pessoal lembra? Maria José está aí, o Paulinho, né? O Carlos de Orlando fez isso tantas vezes. Ficava lá em cima os carros, não tinha jeito de chegar perto da fazenda. E os jovens ou adultos vinham amassando barro, era amassando barro mesmo, estrada abaixo, até chegar à casa. E quando acabava o encontro no domingo, era a mesma procissão. O pessoal saía tudo, final de encontro, o pessoal estava tudo bonitinho, arrumadinho e tal, roupa nova, né? Tinha que amassar barro de novo até lá em cima, e o pessoal subir os carros aí com os pés e as pernas sujas. Quantas vezes nós entramos na igreja de Areias com barro até as canelas, né? E fomos para a missa daquele jeito, rapazes, moças, e até sem sapato, e é obrigado a entrar, porque o sapato tinha ficado pelo caminho. Por que a estrada ficou intransitada? Mas feliz da vida. Mas feliz da vida, né? Porque muita gente nasceu naquela época, e aquela missa era aquele entusiasmo, graças a Deus, e isso foi que firmou a gente a que nós não podíamos mais ficar lá. Não porque nós não queríamos, por nós nos acomodaríamos, estaríamos até agora na fazenda de Areias. Mas Deus queria nos dar um outro lugar, né? Que era a casa de Queluz, que é a casa definitiva, que se chamou Canção Nova, a Casa de Maria, e que tem sido realmente a Casa de Maria, tem sido o ventre materno para gerar tanta gente, e tem sido a casa que tem educado tanta gente nos caminhos da fé. Agora, por exemplo, nesses dias, estão lá jovens de todo o Brasil. Há jovens que vieram de Belém, jovens que vieram de Teresina, há jovens que vieram de Goiânia, que vieram de Brasília, que vieram aqui da nossa região, nem se fala, que vieram do Sul, lá de Caxias do Sul. Jovens do Brasil inteiro estão lá para um curso especial que se chama Projeto Pessoa. Começou já no mês de janeiro, 10 dias inteiros, não é encontrinho, são 10 dias, e o dia inteiro. Eu vim para cá, estamos continuando com o trabalho, agora estamos com mais 10 dias intensos, e vai ter mais 10 dias no final do ano. E entre um espaço e outro, os jovens têm trabalhos para fazer nos próprios lugares, e se acompanham por carta com os formadores. Hoje nós temos essa graça de estarmos passando para eles a formação que nós recebemos. Hoje, graças a Deus, desde que a casa começou, nós já temos 12 anos
E a Canção Nova não começou aí, começou antes, mas pelo menos 12 anos nós temos de experiência. E a formação que Deus nos deu, hoje estamos passando para outros. Graças a Deus. Nós estamos dando de graça aquilo que nós recebemos de graça. E temos a certeza que essa formação que nós estamos passando para eles, uma formação humana profunda, uma formação de fé profunda, uma formação de docilidade e ação de Deus, né, vai fazer desses jovens lindos líderes que vão levar muita transformação para esse Brasil todo. Eu creio nisso, estamos investindo nisso, e virá essa leva, e eles voltarão e virão outras levas, e outros passarão também, porque Deus não para. Assim como naqueles começos tivemos aqueles encontros de jovens, né, hoje estamos tendo esse tipo de encontro, que hoje não atende apenas o Vale do Paraíba, mas que hoje atende já o Brasil. Por quê? Quando o plano é de Deus, quando é o projeto de Deus, até as coisas impossíveis acontecem. Eu lhes falei na última vez a respeito do início da rádio, mas esqueci de lhes contar que também o terreno onde está agora a Canção Nova foi conseguido também com a medalhinha de Nossa Senhora. Onde está no terreno eu não sei, mas que foi jogada uma medalhinha ali no terreno foi. A respeito de terreno eu tenho algo para lhes contar também, que é o seguinte: nós já estávamos com a rádio, mas os nossos jovens eram obrigados a morar em casas alugadas na cidade, e nós sonhávamos em ter as nossas casas e morarmos perto, porque inclusive era difícil a vida comunitária, um morava numa casa aqui, outro distante, na outra casa. Até que um dia, após o almoço, andando lá em cima perto da rádio, eu sabia que a chácara ao nosso lado, o proprietário já tinha dito, ele não vendia de jeito nenhum, porque realmente era menina nos olhos dele aquela chácara. Mas andando por ali eu vi, ao lado da chácara, um terreno assim mais descuidado, um mato crescido, e disse: pode ser que o dono queira vender justamente essa parte aqui. Voltei à rádio, chamei o Herto e a Lu, e viemos em mostrar para eles: vamos rezar para Deus nos dar esse pedaço de terreno aqui. Até falei: olhem bem, será que não daria para nós construirmos as casas? Que eles olharam, mediram, não, dá. Fica apertadinho, mas dá para nós construirmos as casas aqui. Até perguntei para ela: você não tem uma medalhinha de Nossa Senhora aí, não? Ela abriu a bolsa dela, procurou e encontrou a medalhinha. Né? Nós rezamos e eu joguei a medalhinha. E fomos atrás, né? E fomos conversar com o proprietário. O proprietário marcou, veio, né? E na conversa disse: olha, padre, eu posso vender tudo para o senhor, menos esse pedaço, porque ele já é das nossas filhas. Eu tenho 3 filhas. Elas inclusive sabem qual é o pedaço de cada uma. Elas já medem pelas árvores, até aqui é meu, até ali é seu. Elas já sabem o lugar delas. O mato está crescido por causa disso, porque nós vamos lá construir as casas das minhas filhas. Mas eu posso vender para o senhor aqui e tal. E me mostrou o local. Ele ficou assim meio sem jeito. Nós gostamos do terreno. Até: o senhor vende aqui para nós, senhor Noé? Eu vendo. Eu não ofereci de ser, porque está ao lado do cemitério. Não, nós não temos medo de ficar ao lado do cemitério, não. Discutimos o preço e fechamos o negócio. Quando o senhor Noé foi à prefeitura para desmembrar aquele trecho, o prefeito disse: ah, senhor Noé, que bom que o senhor veio aqui, porque já houve uma sessão de Câmara e nós já determinamos de aumentar o cemitério. E nós precisamos comprar o seu terreno para poder fazer o aumento do cemitério. Ele disse: não posso vender, porque eu já vendi para o padre, eu vim aqui justamente para desmembrar esse terreno e tal. Foi aquela discussão, sim, não. E o prefeito convenceu: se o senhor não vende, nós vamos ter que, como é que chama isso? Desapropriar, porque já foi assim, nós precisamos do terreno do cemitério. E o senhor Noé teve que voltar para a gente e dizer: olha, padre, infelizmente não posso vender o terreno, porque a prefeitura já vai ocupar isso para o cemitério. Ele ficou muito envergonhado da coisa, mineiro assim, de brio, né? E passou 15 dias, ele voltou e disse: olha, padre, as minhas filhas também ficaram muito sem graça, porque nós não pudemos fazer um negócio. Né? Em vista do que aconteceu, elas abriram mão do terreno delas. Né? Então eu vendo para o senhor esse trecho. Era justamente o terreno onde tinha jogado a medalhinha.
Porque o terreno que eu pedi, e onde joguei a medalhinha, não foi lá embaixo, ao lado do cemitério, foi ali. Né? Então, deu toda esta volta, né, para chegar a cruzar. Bom, daí nós dispusemos a começar a construir as casas, mas de que jeito? Um senhor de São Paulo, que nos conhecia e gostava muito da gente, nós contamos para ele que nós queríamos construir as nossas casas, mas não tínhamos dinheiro. Então ele disse, olha, eu tenho um dinheirinho, eu vou investir em vocês. Até ele disse, vai ser como dinheiro semente, ele usou essa expressão. E como semente Deus vai fazer crescer. Não é muito, mas eu dou a vocês o dinheiro semente. E é para a construção das casas. E nós guardamos aquilo fielmente para a construção das casas. Era quase final de ano, então nós não pudemos logo mexer com construção. Houve o rebanhão, terminado o rebanhão, nós vamos agora para São Paulo e vamos começar a comprar o material para construir a casa. E fomos lá até na Uemura e compramos já todo o material de acabamento. E vasos sanitários, e parte elétrica, e portas e janelas. Compramos ali e voltamos para casa. Um dia depois o caminhão ia trazer. Foi o Cici que trouxe para a gente, né? Foi o Cici que foi buscar em São Paulo e trazer para a gente o material. Gente, nós compramos, passou um dia, 2 dias, no terceiro dia estourou o plano cruzado, que ninguém imaginava que fosse acontecer. E deu justamente o contrário. Com o dinheiro que aquele homem nos deu, nós demos a entrada. E daí para frente, em vez de subir as prestações, vieram diminuindo. E o plano cruzado, que estragou a vida de muita gente, consertou a nossa. Consertou a nossa. Daí nós começamos a construir. Né? Daí não era fácil. Daí a mão de obra foi assim devagarzinho, só com o que nós podíamos pagar os pedreiros. Demorou 2 anos para subir. E quem vê agora, as casas estão bonitas. Nós tivemos que fazer logo 4 casas, 2 embaixo e 2 em cima, que ficava mais econômico. Né? E 2 anos para levantar as casas. Só para levantar e cobrir. Quando nós começamos, depois de 2 anos, a colocar o material de acabamento, todo mundo ficava admirado. Nós estávamos 2 anos depois do plano cruzado, o Brasil estava na maior crise. E o pessoal dizendo, como é que vocês estão conseguindo construir? E esse material de acabamento, material bom desse jeito, né? Mal sabiam que já estava há 2 anos guardado. Né? Por quê? Nós não imaginávamos, mas Deus sabia de tudo isso. E já há 2 anos Deus estava guardando o material para a gente. Por quê? Porque Deus queria nos dar aquelas casas por causa dos nossos jovens e por causa de todo o trabalho que nós fomos fazendo até agora. E na mesma época, foi também durante o plano cruzado, né, eu fiz mais uma dessas loucuras, ou essas infantilidades de garoto, mas de garoto de Deus. Quando certo dia eu senti, Deus não nos quer dar só esse pedaço de terreno, não. Deus nos quer dar toda essa chácara. O dono disse que não vende por nada, mas eu estou sentindo que Deus quer. Então eu fiz uma molecagem mesmo, eu pedi para o caseiro para entrar na chácara, o caseiro deixou. Entrei, fui lá perto a chácara tinha uma casa, tem até hoje uma casa. Cheguei bem pertinho da casa, já vinha com uma medalhinha guardada no bolso. Rezei e joguei a medalhinha em cima do telhado. E a medalhinha fez plim, plim, plim e caiu no chão. E disse, será que Deus não quer? Eu estou enganado. Eu rezei. Senhor, eu vou fazer que nem a lã que foi colocada diante do Senhor no Antigo Testamento. Se o Senhor não quiser, a medalhinha vai cair. Se o Senhor quiser, ela vai ficar lá em cima. Peguei a medalhinha de novo, joguei, ela fez plim, plim e ficou. Daí eu pensei, o que isso quer dizer? E eu pensei comigo, não vai ser fácil. Vai demorar 1, 2, 3 vezes, mas depois a casa e a chácara vai ser nossa. E dito e feito, passou uns dias, chegou a notícia que o dono
Estava querendo fazer negócio com a gente. Ele que nunca quis saber, queria fazer negócio com a gente. Aí fomos lá, sentamos com ele, conversamos, ele puxou o assunto do sol, da chuva e tudo mais, e não entrou no assunto. Nós fomos embora, sem tratar do assunto de venda, com o maior carão, porque nos disseram que ele quer fazer negócio com a gente. Passou um mês e meio, nova notícia que o dono queria fazer negócio com a gente, né? E só venderia a casa para ele. Já fomos nós lá, sentamos, a conversa estava demorada, né? Até que eu abri o assunto e disse se ele não estava querendo vender. Eu disse, não estou querendo não, porque eu me sinto bem aqui nessa casa, nessa chácara. Eu que fiquei envergonhado de ir lá, né? Segunda vez. Passou mais um tempo e chegou uma terceira notícia de que o dono queria fazer negócio com a gente, né? Fomos lá, terceira vez, né? Conversamos, entramos no assunto e novamente ele disse que não queria vender a chácara. Eu falei, mas o que está acontecendo? Que papelão é esse? Que até era um sobrinho dele que mora em Cachoeira que nos dava notícia que o seu Noé queria fazer negócio com a gente. Coisa esquisita. Mas eu pensava na medalhinha, né? Ela fez plim, plim, plim e depois caiu no chão. Depois ficou. Parece mentira. O seu Noé ficou muito mal do coração. Muito mal. Teve que ser operado às pressas. E não foi muito feliz na operação. Daí chegou a notícia assim, olha, o seu Noé agora quer vender a chácara mesmo, ele só vende para vocês. Daí eu telefonei, nem veio o seu Noé, veio a esposa dele, conversei com ela, e ela disse, realmente, o Noé tem essa certeza, ele sente que Deus não quer que ele venda, que Deus quer que ele venda, mas ele não deve vender para ninguém, a não ser para vocês. Eu disse, mas nós não temos dinheiro. Eu disse, quanto que é? Ela disse, 2.800.000, que eu era milhões. 2.800.000. Eu disse, nós não temos. Daí fomos lá, juntamos tudo que nós tínhamos e tal, e tiramos de onde não tinha e tal, e deu 600.000, que para nós era muita coisa. E com cara e coragem eu voltei para o telefone e disse, vocês aceitam os 600 para começar? Ela conversou com ele por telefone e disse, o Noé aceita sim. Só que o restante é em 3 meses. Eu tremi na base e disse, negócio fechado. Daí saímos com a campanha. Nós tínhamos 3 meses só. Parece mentira, mas quando faltavam 2 dias, só faltavam 350. Para 2.800.000, só 350. Era pouco, mas era 350. E agora, como é que íamos fazer? Faltava 2 dias só. Veio um telefonema de São Paulo, em que uma pessoa perguntou, disse, vocês ainda precisam de dinheiro? Precisamos sim. De quanto precisam? A gente não ia dizer, né? Não, nós estamos precisando e tal e tal. Mas e quanto? Não, bom, estamos precisando de bastante, mas não é muito também, não. Até que a pessoa abriu o jogo e disse, olha, tem uma pessoa que quer fazer uma doação. Né? Nós podemos ir aí? Bom, então pode. E eles foram tão generosos que saíram de São Paulo e vieram. O Zezinho e a Inara vieram, chegaram lá de tarde, pelas 2:30 da tarde e tal. Daí nós abrimos o jogo, né? Porque nós temos tanto e falta 350. O Zezinho disse, tá bom, então eu empresto para vocês. Porque estava no plano cruzado ainda, né? Esse bendito plano cruzado, eu fiz um negócio errado. Eu vendi uma fazenda, com a esperança de comprar outra, né? Na hora que eu vendi, na hora que eu fui comprar, ninguém mais quer vender. Estou com esse dinheiro parado, não rende juro, né? Então, em vez de ficar parado no banco, eu prefiro investir em Deus em si. Então, até março do ano que vem, isso era em novembro, vocês não precisam pensar nesse dinheiro. Vocês deixam eu fazer 2 cheques? Eu falei, claro que sim, né? Ele fez 2 cheques, 250 e 100.
Nós temos o suficiente. No dia seguinte podemos avisar o Senhor Noé só pode descontar o cheque aí que já está o dinheiro na sua conta. Realmente, no dia, era 22 de novembro, festa de Santa Cecília, ele pôde descontar o cheque e tal. Depois nós fomos a Santos, quando ele mora em Santos, para fazer a escritura. Quando escrevemos a escritura, lemos e tal, ele concordou. Na hora que ele acabou de assinar, a senhora dele disse: olha, o Noé só assinaria essa escritura aqui. Se fosse em Cachoeira Paulista, o Noé não assinaria. Porque Noé saiu daqui 3 vezes de Santos, dizendo que ia a Cachoeira Paulista para fazer negócio com vocês, e voltava para cá com a cara mais lambida, dizendo que não teve coragem de fazer negócio. Foi daí que eu entendi, porque 3 vezes ele disse que ia fechar negócio com a gente e não quis. Quando eu chegava em Cachoeira, o coração fechava. Ele não tinha coragem de vender. Mas para vocês verem, o que era impossível humanamente, ele disse que nunca venderia aquela chácara. E justamente o plano cruzado era tornou-se nossa. E mais, aí veja os planos de Deus. A partir disso, foi o momento em que eu contei isso na palestra passada, nós ganhamos as zonas curtas, eu contei toda a aventura das zonas curtas e tal. Onde colocar essas torres? Nós não tínhamos terreno. E quem vê agora é nesse terreno que está lá naquela chácara que estão todas essas torres, todas essas antenas. Para vocês perceberem como realmente quando o projeto é de Deus, quando o plano é de Deus, até o impossível acontece. Agora, a gente não foi mole. Porque quando nós viemos para Cachoeira, as 2 meninas que vieram na frente, que vocês conhecem muito bem, a Isabel, que faz o Clube do Vinho, vocês veem a alegria no programa, ela e a Elzinha que vieram na frente, coitadas, nem tinham onde morar. Elas alugaram uma casa, mas só tinham os colchões. O que nós podemos dar para as 2 que vieram na frente para começar os trabalhos na rádio, só podemos dar para elas os colchões. Então as 2 vieram com as malas, elas colocavam os 2 colchões um ao lado do outro, as 2 malas no meio, tiravam a roupa que podia, e viviam assim. Elas me contaram depois, não me contaram na hora, que tantas vezes as 2, a Isabel de um lado e a Euzinha do outro, sentavam no colchão, uma na frente da outra, e choravam que nem criança. Pela situação que não tinham mesa, não tinham guarda-comida, não tinha fogão, não tinha nada. Eu me lembro que quando os rapazes foram para a Cachoeira Paulista, isso eu vivi junto com eles, porque eu comecei morando com eles, nós dormimos no chão também, era um colchão no chão, todo mundo, e eu no meio deles, a aparelhagem do Davi, essa aparelhagem toda, estava toda lá, nesta casa. Durante o dia o pessoal sentava o pau trabalhando nas fitas, de noite estendia os colchões no chão para dormir. O pessoal comia arroz, feijão e bolinho de arroz, porque não tinha outra coisa para fazer. Então tudo isso a gente passou. Mas quando a coisa é de Deus, nada impede, nada impede. E Deus faz até o impossível para aqueles que acreditam. Eu quis passar todas essas coisas para vocês, para isso, para que vocês tenham fatos concretos. E saibam, isso não acontece só com a Canção Nova. Não é porque eu sou padre que aconteceu comigo, mas porque eu tive a graça de acreditar. E eu não sou mais do que ninguém. Eu já contei isso quando eu deixei aí o Colégio São Joaquim, onde eu era professor de psicologia, até ter gente aqui que foi aluna minha lá, que é uma das alunas. Quando eu decidi largar tudo aquilo para fazer esse trabalho louco com jovens e encontros e tudo mais, os meus colegas me disseram: você não vai aguentar. Porque se pelo menos você tivesse uma paróquia, você tinha alguma segurança. Mas eu disse: não, Deus vai cuidar de mim. E cuidou. E graças a Deus, nada me tem faltado. Nada. Então, por mim, eu não tinha e não tenho. Porque nada disso que está aí é meu. Aqueles terrenos não são meus, aquelas torres não são minhas, aquelas casas não são minhas. Tudo isso passou pela minha mão, mas nada é meu. Se eu morrer hoje à noite, não tenho nada para deixar de testamento. Nada.
E eu fico contente com isso porque eu não tenho nada. Era só se pegar a minha carteira aqui assim, e todo o dinheiro que eu tenho, está no meu bolso. Né? Não sei quanto eu tenho no banco, deve ser muito pouco. Né? Porque tem que ter uma conta lá anotando. Né? Meu mesmo não tem, não vai acabar no testamento. Mas no testamento eu deixo toda uma geração. Entende? Toda uma geração daqueles jovens que estão lá, toda uma geração de jovens e adultos que estão aqui, e de tanta gente que já está espalhada por esse Brasil e que vai se espalhar. Quando nós estávamos no começo dos encontros de jovens, eu dizia muito isso, que Deus nos quer sementes de uma nova geração. E eu tenho a certeza disso. Claro, eu sou pequenininho, eu nem posso me comparar com Abraão. Mas uma alegria eu tenho. As miniaturas são bonitas, não são? Às vezes uma miniatura é até mais bonita do que a coisa grande. Né? Eu sou apenas uma miniatura de Abraão. Mas eu não posso negar que, graças a Deus, embora em miniatura, né, Deus me deu a graça de ter aquela mesma fé de Abraão. Eu digo a você, se você tiver uma fé igual, se você tiver uma confiança igual, talvez não seja para fazer aquilo que eu fiz, mas o plano de Deus vai realizar-se na sua vida. O plano de Deus vai acontecer com você e com sua família, no meio de muita dor e muito sofrimento. Porque se eu contasse aqui as dores e os sofrimentos, eu ficava também à noite contando as dores e sofrimentos que eu tive e que nós tivemos. Mas com todas estas dores, né, a obra que Deus levantou é muito linda. Eu posso dizer a vocês que realmente Deus opera maravilhas e nada é impossível àquele que crê. Amém. Amém. E nós agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e concreta, Senhor. E eu pude contar aos meus irmãos todas essas maravilhas que não são minhas, mas são Tuas. E eu vejo, Senhor, assim como aqueles jovens naquele sábado puderam ver concretamente a realização das Tuas promessas, quando eles colocaram aquele dinheiro semente e ao meio-dia os pedreiros puderam receber. Eu pude testemunhar para esses meus irmãos tudo isso, Senhor. E estou pedindo, da mesma forma, que Tu os faças ver, e Tu os faças ver concretamente a realização daquilo que eu lhes contei nesta noite. Na vida deles, Senhor. Na família deles, Senhor. Nos planos que Tu tens para eles. Eu sei que Tu tens um plano a respeito de cada pessoa. Tu tens um plano, Senhor, a respeito de cada vida. Tu tens um projeto muito concreto a respeito de cada família, Senhor. Tu tens um propósito muito definido para o trabalho apostólico que cada um deles realiza. Tu tens, Senhor, um projeto. E nós pedimos que cada um desses meus irmãos, confiando em Ti, confiando nas Tuas promessas, vejam essas promessas realizadas. Vejam, Senhor, as Tuas maravilhas acontecendo, e também eles possam se alegrar e possam dizer: Deus é maravilhoso. Deus faz até o impossível para aqueles que creem. E eles possam também dizer: isto é obra do Senhor. E eles possam também dizer: nada é impossível àquele que crê. E assim, Senhor, que nós agora todos em conjunto Te agradecemos e pedimos, Senhor, aumentai a nossa fé. Irmãos, oremos. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso falar assim. Muito obrigado porque eu posso testemunhar desse jeito. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso edificar assim os meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que aquilo que eu falei também Tu vais realizar na vida deles. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que esses meus irmãos vão poder experimentar as maravilhas que Tu tens. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu não paras aqui. Tu vais fazer ainda maravilhas. E é por isso que eu peço, Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. E que nesta noite o Senhor realize o pedido de Pedro. Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Sim, Senhor, reaviva e aumenta e faz crescer, Senhor, como a sementinha de mostarda a fé de cada um desses meus irmãos. Eu sei, Senhor, eles têm fé, porque Tu mesmo depositaste fé no coração de cada um deles. Eu peço, Senhor,
faz essa fé crescer como cresce a massa fermentada, Senhor. Sim, que a fé deles cresça. E que eles possam, Senhor, confiando em Ti, ver realizadas as Tuas promessas nas suas vidas. Abençoe-nos. Sim, abençoe-nos com a bênção da fé. Abençoe-nos com a bênção da fé reavivada e crescida. Abençoe-nos com a promessa da fé de ver as realizações das maravilhas de Deus. Abençoe-nos com esta bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.